Antes de Antes de continuar com o continuar con el desenvolvimento da desarrollo de la aplicação, aplicación, gostaria de quisiera parar alguns detenerme minutos unos neste minutos vídeo en e no este video y próximo, el que ou sigue, seja, así nos los videos vídeos de este deste módulo, módulo, antes de pasar antes al de passar siguiente, para o próximo, para para repensar repensar algumas algunas de das las questões cuestiones que que llevamos implementamos, implementadas, para para pensar pensar em otras outras alternativas e alternativas incluso e para inclusive ver para ver cosas que no coisas que não vimos en vimos su em seu momento, que tempo pasaron e passaram desapercibidas. despercebidas. E Y por sobre último, el sobre o final del final do video vídeo, vamos a ver veremos questões que cuestiones que afetam hace a de la eficiência na eficiencia fase de en la etapa de desenvolvimento, na desarrollo de la prototipação, prototipación. Cómo hacer que como los reduzir o tiempos de tempo de nuestro nosso trabajo trabalho. se reduzcan. Entonces, Então, vamos a vamos empezar começar com algo que por algo passou que nos pasó despercebido e desapercibido. que Y é, es que, por por ejemplo, exemplo, si se quisiéramos que el quiséssemos que color a de cor de fondo de fundo de nuestras nossas telas pantallas no sea não este fosse branca, blanco, mas sino, por sim ejemplo, un light blue, light por blue, exemplo. ¿cómo Como haríamos? faríamos? Poderíamos criar uma classe com a propriedade background color light blue e associá-la à tabela main de cada panel. Mas cada vez teremos que nos lembrar de fazer esta associação, o que não é tão prático. Se inspecionarmos o HTML de nossa página Home, veremos que a tag Body tem associada a classe Application. Isso geralmente acontece com os frameworks como Angular ou React. Toda tag HTML Body terá essa classe associada, que, portanto, se aplicará a tudo que estiver localizado dentro do layout. E o interessante é que essa classe também se aplicará aos layouts das aplicações nativas, Android, iOS. Não importa que lá não haja HTML e a implementação seja completamente diferente. A classe Application terá o mesmo significado. Portanto, para os DSOs que aplicarão ao mundo Panels, utilizar essa classe para configurar o que queremos que seja válido para todas as telas é uma boa ideia e econômica. Se estivéssemos no mundo Web Panels, como, por exemplo, no do back-office, a tag Body do HTML não terá a classe Application, e sim a classe Form. Então teríamos que utilizar esta classe lá, em vez da Application. Bem, mas como estamos no mundo Panels, porque estamos implementando para Angular, vamos testar adicionar a classe Application ao nosso DSO, com a propriedade Background Color Light Blue. E volto a executar. Bem, e se agora inspecionarmos, aqui vemos a propriedade. Um esclarecimento importante. Estamos utilizando algo de baixo nível que não faz parte de GNexus para modelar algo do nosso Design System. É algo básico da construção de um arquivo HTML que depois da tag Head vem a tag Body, que aparece apenas uma vez por HTML. Então, estamos nos aproveitando de que para frameworks como Angular, a essa tag Body é associada a uma classe Application, ou Form, se não estivermos usando frameworks, para dar estilo geral às telas de nossa aplicação, utilizando alguma dessas duas classes. Mas se no futuro a tag Body não estivesse mais associada à classe Application, tudo isso deixaria de funcionar. O mesmo que, se para Web Panels não estivesse mais associada à tag Body, a classe Form. Terá que estar atento porque, de repente, em algum upgrade futuro de GNexus, algo disso é modificado, é fornecida alguma propriedade especial para isso, ou sabe-se lá. Voltando, nem tínhamos cuidado da background color, porque não tínhamos percebido, pois a cor de fundo é branca, e esse é o default. Mas para podermos variá-la posteriormente, precisaremos deixar explícito o valor na propriedade, para poder alterá-la facilmente no futuro. Então, primeiro vamos adicionar um token de cor Gray00. Pronto. E agora, alteramos o valor da propriedade para o token. Poderíamos aproveitar esta classe, que será aplicada como raiz de todos os objetos com interface do mundo Panels, para definir ali a família de fontes Ribble, e não ter que repeti-la em todos os lugares. Vocês poderão me dizer, mas como, se nunca repetimos a família de fontes até agora? Se para cada uma das três classes que temos, existe uma Ribble. Sim, mas é diferente. Acontece que, se vocês se lembram, o que as diferenciava, que era o peso, havíamos decidido expressar em conjunto com a família. Mas poderíamos ter mantido as duas coisas separadas. Assim,
Aqui retiro o nome que a diferenciava, deixo o genérico, Hibble, que é o que coloco aqui também. Para todas, vou retirar o que as diferenciava pelo nome. Agora, as três vão se chamar Hibble e o que vai diferenciá-las será o peso. Então, na classe H2, eu digo que é a Hibble de peso 700, na Paragraph vou dizer que é a Hibble também, mas a de peso 400, e na Bottom diremos que é a de peso 800, Hibble também. Então, para identificá-la agora, daremos essas duas dimensões, pois a diferença entre as Hibble será dada pelo peso. Com essas duas dimensões, é que sabemos qual dos arquivos de fontes terá que utilizar. Então, como a família de fontes se repete em todas as classes que temos até o momento, eu poderia aproveitar para especificar essa família de fontes como o default, e depois removê-la daqui, daqui e daqui, e colocá-la dentro da classe Application. Desta maneira, como esta classe é a raiz de cada objeto com interface, esta será a família de fontes default, ou seja, aquela que será aplicada se não for especificada outra coisa nas classes. Se agora testarmos isto, vamos voltar a ver o fundo branco, de acordo com este token. Mas no resto, não vamos perceber visualmente a diferença, obviamente. Mas sem inspecionarmos, vemos ali as duas propriedades dentro da classe Application. E não vemos nenhuma diferença a respeito de como havíamos implementado o assunto das fontes antes. Portanto, é outra maneira de conseguir a mesma coisa. Por outro lado, se formos em Figma investigar os estilos tipográficos que criou nossa designer para as telas e analisarmos, por exemplo, o de copyright, vemos que não está utilizando a fonte Hibble, mas está utilizando esta Rubik. E para este outro texto, o principal do banner, vemos que utiliza a fonte Graphic. Podemos concluir que não será a única família de fontes, a Hibble. Haverá outras duas. O que sabemos é que a fonte Hibble será a fonte principal da aplicação, a primária, e que somente em algumas exceções serão utilizadas outras famílias de fontes. Para as classes que utilizem essas outras famílias, aquelas dos textos que acabamos de ver em Figma, bastará explicitar a família. Para um caso será a Graphic, para o outro será o Rubik, e com isso deixarão de utilizar esta default, que é a Hibble, default a partir de que a colocamos dentro da classe Application. O que podemos fazer para melhor conceituar tudo isso, visto que vamos ter três famílias de fontes distintas, e uma, esta, é a principal ou primária, é criar um token para cada uma, para abstraí-las de acordo com sua função. Os tokens não são apenas de cor. Podemos definir tokens de outros tipos. Por exemplo, para fontes. A partir deste editor, nos permite adicionar um novo token deste tipo, fonts. Vou chamar-lhe Primary, minha fonte default, que é a Hibble. Este nome aqui vai corresponder a essas três entradas. A partir de agora, nas classes, posso utilizar o token em vez do valor específico. Ou seja, a família de fontes default será aquela indicada no token Primary. Primary de fontes e não de cores. Eles não se confundem porque estão dentro de categorias diferentes. Vamos gravar. Claro, quando necessitarmos utilizar as outras famílias de fontes, será conveniente criar tokens aqui para elas. Desta maneira, será muito fácil alterar as famílias de fontes da aplicação sem ter que percorrer a aba de estilos para modificar em cada classe a fonte que se está utilizando. E esta é a grande vantagem de tokenizar. Se quisermos testar para assegurar que tudo está indo bem, parece que sim, tudo está indo bem. Vejamos aqui, na classe Application, a aparência do token da família de fontes. Bom,
Agora queria aproveitar para discutir outra coisa que passou despercebida, e tem a ver com o caption que atribuímos a este controle TextBlock, mas no painel Home. Tínhamos começado atribuindo de forma estática ao TextBlock instanciado no painel Home este caption. E para a instância do TextBlock em Attractions, também atribuímos de forma estática, no nível da propriedade do controle, este caption. Como esta é informação estática configurada nas propriedades do próprio controle, quando no browser é carregado o painel pela primeira vez, já se conta com esta informação, e é possível, então, renderizar imediatamente na tela do navegador. Depois, ocorrerá, também no cliente, o evento Client Start, que se não tem que invocar nenhum serviço no servidor, é executado completamente ali mesmo. No evento Client Start, era onde carregávamos o conteúdo dessa variável, lembram? Observemos ali, como no painel Attractions, atribuímos valor. Para a variável, não tivemos outra opção a não ser carregá-la por código, porque não temos para as variáveis uma propriedade, como a caption para os text blocks, que permita inserir conteúdo. Neste caso, como seu conteúdo também era estático, conhecido desde o início, essas atribuições serão executadas imediatamente, no cliente. E, portanto, quando carregarmos a página no browser, nosso olho perceberá que é carregado o caption do texto e o texto da variável, ao mesmo tempo, sem nenhuma intermitência, nem delay, nem algo parecido. Antes de continuar, eu recomendo que vocês repassem ou assistam pela primeira vez, se não o fizeram antes, este vídeo do site de training de GeneXus, do curso de Angular, que também explica os eventos para as aplicações nativas, não apenas para Angular. Lá são estudados os eventos que são disparados no cliente, aqueles que são disparados no servidor e sua ordem. Voltando ao nosso. Para o TextBlock no painel Home, tivemos que atribuir o caption por código, para poder separá-lo em 3 linhas. Se recordam? Aqui, só mudei a ordem das atribuições. Primeiro vinha a do TextBlock e depois as da variável, mas agora as inverti. E coloquei isso, que como por enquanto está comentado, não importa. Quando implementamos isto, não tivemos o cuidado de, uma vez que foi adicionada a atribuição aqui, remover, então, o caption fixado no nível do controle, na propriedade. Portanto, temos 2 atribuições do caption. Para que fique mais claro o efeito que pode chegar a ter isto, é que adicionei, a descomento, esta invocação a um procedimento, depois de carregada a info da variável, mas antes de carregar o caption do TextBlock. Essa invocação será para um procedimento que criei anteriormente, que por ser um procedimento será executado no servidor. Então, do cliente, terá que ser executado como serviço este procedimento do server. E a única coisa que faz este procedimento é chamar a função sleep, que implementa uma pausa, neste caso, da quantidade de segundos que enviamos por parâmetro, que será de 1. Passado esse tempo, o procedimento termina e a execução continua no cliente, na instrução seguinte, executando então a atribuição do caption. A melhor forma de entender o que quero lhes mostrar será executando. Deu para perceber, não é? Se a aplicação se comportasse assim, com essa mudança inesperada no layout, o usuário certamente se sentirá desconfortável e nossa aplicação cairá vários degraus em sua avaliação. Não é a mesma coisa que demore em aparecer o caption que você mude. O segundo é o que produz uma impressão muito desfavorável. Eu coloquei este procedimento para que nos fosse evidente e visível a mudança. Vou retirá-lo. E executá-lo novamente. Agora, foi imperceptível nesta execução. Mas não podemos garantir que sempre será. Também não podemos ter certeza de que no futuro não colocaremos código no evento Client Start que atrase sua execução e, portanto, produza esse efeito indesejado. Tão importante tornou-se medir este tipo de experiências que aparece a métrica CLS, Cumulative Layout Shift, para dar uma medida de quanto essas mudanças inesperadas ocorrem em uma página. Em nossa wiki,
vocês encontram informação de como reduzir o CLS. Quanto mais próxima a zero for esta medida, melhor pontuada estará nossa aplicação. Na verdade, entre as tools de desenvolvimento, vou pedir que só mostre o web, não dispositivos, e reduzir o zoom. Temos disponível a ferramenta do Google, Lighthouse, ferramenta de auditoria e desempenho, que se utiliza para melhorar a qualidade geral das páginas web através da avaliação de aspectos como o desempenho, a acessibilidade, o uso das melhores práticas de desenvolvimento web, a otimização para os motores de busca, o PWA. Entre a avaliação de desempenho estará a métrica CLS. Vamos pedir, então, que analise a carga de nossa página para tamanho desktop. Aqui acelerei no vídeo, porque demorou 10 vezes mais. Vemos que nos sugere executar isto mesmo em uma janela anônima. Vocês depois testam. Agora me interessa mostrar que nos dá medidas nas 5 dimensões, das quais a de performance nos é super relevante. Se formos olhar as métricas desagregadas, vemos a CLS, que não está nos dando zero. E isso seguramente tem alguma relação com essa mudança de layout indesejável de que vínhamos falando. Pode parecer que é a menos importante para atender, visto que nos aparecem em vermelho todas estas métricas relativas à performance. Porém, é normal que agora nos deem assim. Quando formos colocar em produção, teremos que alterar uma propriedade nas preferences da KB, a Build Mode, passando-a para Distribution. E só com isso, já melhorará esta métrica de performance em pelo menos 30 pontos. Não fazemos isso na etapa de desenvolvimento porque aumenta muito os tempos. Por outro lado, devemos atender à métrica CLS desde o início. O que teríamos que fazer para reduzir o CLS? Remover a atribuição do caption daqui. Deixá-lo vazio. Qual é o problema em deixá-lo vazio? Este, que nos é invisível a presença do controle no layout, a menos que cliquemos aqui. É conveniente ter todas estas questões presentes desde o início, para evitarmos esse tipo de dor de cabeça mais adiante, e é por isso que queria falar neste vídeo, antes de continuar. Por último, já que estou no meio da seção de recomendações, havíamos mencionado vários vídeos atrás que é muito importante para nós otimizar os tempos de desenvolvimento. É por isso que estamos prototipando o local. Fecharei, antes de continuar, as duas janelas dos servidores, do servidor do front-end e do servidor do back-end. O ponto de entrada de nossa aplicação final será o objeto Home, e por isso o tínhamos configurado como Main Program. E por isso podemos executá-lo com a opção Run. Na verdade, teria sido razoável configurá-lo como o Startup Object, que é o que farei, de modo que não necessitemos nos posicionar nele e selecionar Run, mas simplesmente pressionar F5 para executá-lo. Observemos que agora, para o F5, em vez de oferecer o Run do Developer Menu, que abre o Launchpad, aparece o Run do Home. Vamos executá-lo. Irá especificar, gerar, compilar toda a árvore de dependências que parte do objeto Home, e então levantar o servidor do back-end para os serviços e o do front-end para a aplicação Angular. Este é o da aplicação Angular. Cada vez que é fechado o servidor e volta a levantar, consome tempo nesta inicialização. E, além disso, é atribuída à aplicação uma porta diferente. Em um instante, nos ficará claro isso. E este aqui é o servidor do back-end, que é onde estão sempre os serviços. Por exemplo, nosso procedimento wait, que agora já não é invocado, mas quando era servido daqui. E aqui vemos isto que eu falava. Foi aberto em outra aba porque a porta é diferente em relação à execução anterior, e foi por isso que fechei antes as janelas para que vocês pudessem perceber bem isto. Se estivéssemos prototipando na nuvem, nada disso seria evidente, mas por outro lado, os tempos seriam maiores, uma vez que tem que transferir todo o pacote cada vez para o servidor na nuvem. Bem, e qual é o nosso problema agora? Se quisermos executar o Panel Attractions, como não o temos acessível a partir do Panel Home, a solução provisória que havíamos encontrado antes era declará-lo também como main. Ou seja, estamos gerando uma segunda aplicação. A partir daí, nos aparece também a possibilidade de run
do objeto, que irá compilar toda a sua árvore de dependências e terá que abrir outro servidor em outra porta. Portanto, antes de pressionar o Run, temos que fechar os dois servidores, que terão o custo de subir novamente e instalar o pacote, agora de Attractions, do zero. Tudo isso equivale a tempo perdido. Por outro lado, agora temos abertos os servidores para a aplicação Home. Portanto, se fizermos uma alteração em qualquer objeto de sua árvore, por exemplo, ele mesmo, vamos adicionar um botão com um evento associado Attractions, que por enquanto deixarei vazio, depois chamarei daqui o Panel Attractions. Assim o panel fica atrelado dentro da mesma aplicação, mesmo que seja de maneira provisória, para a prototipação. Para otimizar nossos tempos de desenvolvimento, quando implementarmos o menu, já poderemos remover este botão. Então, é uma solução que nos convém para ser mais eficientes nos tempos de desenvolvimento. Agora executemos o Home. Vemos que foi aberto na mesma aba de antes, na mesma porta e com o botão. Então, a recomendação é que incluamos provisoriamente o botão com a invocação para Attractions. E reatribuímos a Attractions o valor default da propriedade MainProgram, que é false. Vamos executar. Bem, pressionemos o botão e aqui temos o panel Attractions. Vamos voltar para o zoom de 100. Bom, e podemos ver que ainda estamos na mesma porta com a mesma aplicação. Por último, lembrem-se que o Startup Object se encontra configurado no nível do Environment ativo. Vocês veem aqui, caso queiram retornar à situação anterior, que era nenhum Startup Object. E ao fazer isso, no Build, vejam que está associado novamente o F5 ao Run do Developer Menu. Bom, Bueno, y con esto com termino isso lo que termino quería o que que viéramos queria que juntos en víssemos este juntos video. neste Los vídeo. espero en el Espero siguiente. vocês no próximo.